Imagine a situação, você foi surpreendido por uma eventual autuação por estacionar em local proibido, mas você não lembra de ter uma placa proibindo o estacionamento naquele local. Nós recebemos aqui no canal alguns questionamentos nesse sentido e aí motivou a realização de um vídeo sobre esse tema. Mas antes de mais nada, você precisa saber que as infrações por estacionamento irregular elas não dependem exclusivamente da existência de uma placa para que elas se configurem. Isso porque o texto da lei prevê que em algumas situações, de forma expressa, o estacionamento já é considerado irregular. Está lá no texto da lei, escrito no Código de Trânsito Brasileiro. Claro que, como regra, você vai ver ali, né? Uma placa de proibido estacionar, uma placa de proibido parar ou estacionar, uma placa de estacionamento regulamentado para determinado tipo de veículo, como um veículo de aluguel, exemplo de um táxi. Então, nessas situações, a infração ela ocorre por desobediência à placa de sinalização, à placa de regulamentação. Então, nós temos as infrações que podem ser de natureza média ou grave, a depender da situação, lá no artigo 81, incisos 17, 18 e 19, nós temos essas infrações por diz respeito a essas placas de regulamentação que eu mencionei. Mas esse mesmo artigo 181 do CTB, ele prevê de forma expressa que o estacionamento em algumas situações é infração de trânsito, mesmo sem ter placa de regulamentação naquele local. Exemplo, estacionar nas esquinas ou a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Não precisa de uma placa para que se caracterize a infração por estacionar na esquina, porque estacionar na esquina é infração. Outro exemplo, estacionar no passeio. Eu também não preciso de uma placa para saber que se eu estacionar no passeio, aquilo ali é infração. Estacionar na contramão de direção. Estacionar onde houver ponto de ônibus. Eu não preciso de placa nesse caso. Estacionar ao lado ou sobre o canteiro central. Perceba que tem ali um canteiro central, como regra é proibido o estacionamento. Se eu estacionar ali ao lado ou sobre o canteiro central nesse caso, então eu já estou cometendo uma infração, mesmo que não haja placa proibindo o estacionamento ou regulamentando o estacionamento. Isso porque o próprio texto da lei já diz que estacionar nessas condições é considerado infração de trânsito. Quando é que não seria proibido, por exemplo, estacionar ao lado de um canteiro central? Se a sinalização permitir. Aí é o contrário. Isso porque lá no artigo 89 do CTB, nós temos a chamada ordem de prevalência da sinalização, ou seja, quando a sinalização entrar em conflito, tem uma regra ali que diz qual tipo de sinalização prevalece. Em primeiro lugar, sempre as ordens do agente, da autoridade de trânsito. Em segundo lugar, as indicações do semáforo. Em terceiro lugar, os demais sinais, a exemplo das placas. Então, como regra, é proibido estacionar ao lado de um canteiro central, como eu falei, estacionar em uma esquina, estacionar na contramão, estacionar no passeio, estacionar em ponto de ônibus. Mas se houver uma placa permitindo o estacionamento naquele local, ao lado de um canteiro central, então nesse caso a sinalização de regulamentação ela prevalece em relação à regra geral de circulação, que seria a proibição do estacionamento ao lado de um canteiro central. Então você deve ter cuidado com relação ao estacionamento nesses locais, porque independentemente da existência de sinalização é proibido. Aí você precisaria, para poder estacionar, na verdade, do contrário, de uma placa permitindo que você estacione. Da mesma forma que, se você não está numa esquina, não está na contramão, não está ali num trecho de canteiro central, e aí você vai lá e estaciona, ok. O que é que não pode? Se a placa proibir o estacionamento, aí é o contrário, a placa tem que proibir. Se a placa não proibir, você pode, salvo nos casos em que a lei trouxer de forma expressa que é proibido estacionar naquele trecho. Aí você só poderia se a sinalização permitisse o estacionamento. Se não, cabe ao agente da autoridade de trânsito que flagrar, que constatar o cometimento da infração, lavrar o respectivo auto de infração. E ainda assim, você pode contestar a autuação através da defesa e dos recursos, se você assim desejar, se você assim entender que, está dizendo aqui que eu estacionei na esquina, mas eu não estacionei na esquina. Então você vai lá e faz a autuação. Ou estacionou num local, no passeio, não, mas tinha placa permitindo que eu estacionasse no passeio, tinha placa permitindo que eu estacionasse ali ao lado do canteiro central. Então, nessas situações, você vai lá, apresenta a sua argumentação da defesa, se possível, apresente provas de que existia uma sinalização permitindo o estacionamento naquela situação, e aí você consegue arquivar o auto de infração. Mas não tinha, realmente a gente presume como sendo realmente infração o estacionamento nesses locais, já que a lei proíbe de forma expressa que se estacione em alguns locais, independentemente da existência de sinalização. A sinalização traria um efeito contrário, ou seja, permitiria que você estacionasse. E aí, já se deparou com esse tipo de situação?
Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala Trânsito a intenção é compartilhar a informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.